sobreviventes em livros, desejo que esteja tudo bem com vocês. Todos nós, em algum momento, já ouvimos falar no nome William Shakespeare. Mesmo que jamais tenhamos lido alguns de seus textos ou assistido a alguma de suas peças ou mesmo adaptações cinematográficas. Mas, por mais estranho ou até mesmo desconhecido que seja este assunto no Brasil, no mínimo há 300 anos, 3 séculos, um mistério intrigante sacode as universidades do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa e, óbvio, as da Inglaterra. Será possível que o William Shakespeare jamais tenha existido, jamais tenha nascido? Logo, o mais famoso escritor do mundo, responsável por derrubar barreiras através de Hamlet, alimentar fantasias através de um sonho de uma noite de verão, fazer plateias chorar com o amor trágico de Romeu e Julieta, ou fazer plateias rir com o amor cômico de Catarina e Petrúquio em A Megera Domada? Essa pergunta tem sido feita nos últimos 3 séculos e sendo exaustivamente investigada por literários, historiadores e pesquisadores renomados de universidades do quilate de Oxford, Cambridge e Manchester. Até intelectuais brilhantes também do quilate de Sigmund Freud, Charlie Chaplin e Orson Welles nunca acreditaram na existência de Shakespeare ser o verdadeiro autor desse imenso espólio literário, uma vez que existem muitas informações. As desinformações já existem. Vamos partir de fatos oficiais até chegar às conclusões interessantes e descobertas perturbadoras pelos vários detetives debruçados nas pistas por datas da história desse enigma. Mas antes de juntos tentarmos também investigar os pontos na questão existencial, se o poeta de fato nasceu ou não, os motivos que sugerem tais dúvidas, vocês já sabem. Vocês vão se inscrever no canal, curtir o trabalho da gente, comentar e compartilhar o vídeo com seus filhos, familiares e amigos, ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos e acessar os nossos conteúdos no Instagram, @sobrevivência em livros. O nome do escritor, poeta e dramaturgo inglês William Shakespeare, que teria vivido entre 1564 e 1616, é uma verdadeira grife literária reconhecida em qualquer parte do planeta Terra. Suas obras totalizam 37 peças, 154 sonetos, 2 poemas narrativos e uma vasta série de versos soltos. Por essas razões, o autor de Otelo, As Alegres Comadres de Windsor, Rei Lear e O Mercador de Veneza são traduzidos para todos os idiomas cujas peças transformaram-se
em absolutos clássicos do teatro e do cinema. É considerado um dos maiores vultos da cultura humana, ao lado de nomes como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Albert Einstein e entre diversos outros vultos da história da humanidade. De acordo com registros oficiais, William Shakespeare nasceu, cresceu e foi enterrado em Stratford-upon-Avon, um vilarejo a cerca de 160 quilômetros ao noroeste de Londres. De origem camponesa, seu pai tinha uma oficina onde produzia luvas. Os pesquisadores chegaram a essa conclusão pela forma como os pais do poeta assinavam documentos, utilizando cruzes em vez de letras, uma prática muito comum entre as famílias analfabetas inglesas do século XVI. Porém, outros documentos alegam que o pai do escritor era um mercador bem-sucedido e sua mãe herdeira de uma família muito rica. William foi batizado em 26 de abril de 1564 e seria o terceiro de 6 filhos. Ao se depararem com essas duas informações absolutamente contrárias, os investigadores indagam qual seria a correta entre elas. A que lhe tenta conferir ares populares campesinos, ou a que lhe descreve como filho de pessoas muito bem-sucedidas. O passado humilde, vivenciado num meio rural, pode ser o pilar das provas de que William não era um aristocrata familiarizado aos contextos cultural, social e político tão comumente expostos em seus escritos. Outro pormenor que chama a atenção e lança ainda mais dúvidas quanto à autenticidade de Shakespeare é o hábito de satirizar e ridicularizar as pessoas da classe social baixa de sua época, como se ele não tivesse tais origens. E se não bastassem tais incertezas, soma-se um dado popular muito relevante e comum: os anos perdidos, dos quais pouco ou nada se sabe do período após o nascimento das crianças sem linhagem nobre ou aristocrata de sua época, que reforçam a tese de que, mesmo que exista um largo trabalho de Shakespeare, pouco se sabe sobre a sua própria vida pessoal, sobretudo a infância, o que coincide com os anos perdidos. Mais nuvens pairam de desconfiança sobre Shakespeare. O objeto de investigação agora é a sua educação. É possível que o garoto William tenha sido aluno da King's New School, pois morava a cerca de 1 quilômetro da escola que seguia os cânones da época. Estudos de textos em latim básico, gramática, obras da antiguidade clássica e retórica. Mas aparece mais um enigma. Não existem documentos na escola sobre nenhum aluno chamado William Shakespeare. Agora, uma curiosidade. A King's New School, também conhecida como Escola de Gramática do Rei Eduardo VI, fundada pelo próprio rei em 1553, é até hoje uma escola de gramática e academia onde tradicionalmente apenas meninos estudavam na instituição. Porém,
Desde setembro de 2013, quando começou o ano letivo, a escola passou a admitir também meninas. Um dado histórico muito tradicional. Na Europa, era muito comum que reis e imperadores fundassem escolas e universidades em seus países. E essa tradição foi seguida também no Brasil pelo imperador Dom Pedro II, que aos 13 anos de idade fundou o Colégio Pedro II, importante instituição de ensino localizado no Rio de Janeiro, onde intelectuais da nata de Machado de Assis, Euclides da Cunha e Rui Barbosa eram e foram professores. Só para ficar bem registrado. Vamos voltar a Shakespeare. Os registros que datam da década de 1580, quando o rapaz chegou a Londres para ser aprendiz de cavalariças, informam que o jovem William se casou aos 18 anos em Worcester com Anne Hathaway, de 26 anos, com quem teve 3 filhos. Por causa da diferença de idade da noiva para o noivo, raríssimo dado comum na época, algumas pessoas disseram que a noiva se casou grávida. Que fofoca, hein, meus amigos? Alguns documentos de 1590 atestam que William começou a trabalhar como ator e dramaturgo e teria sido sócio gerente de uma companhia de teatro, que mais tarde foi denominada Kingsman. Nesse período surgiram os primeiros poemas, Vênus e Adonis, de 1593, e A Violação de Lucrécia, de 1594, cujas autorias de ambos foram-lhe atribuídas. Apenas 3 anos depois, em 1597, Shakespeare já havia publicado 15 das futuras 37 peças. Graças ao sucesso retumbante, magnífico, incomensurável, o escritor conseguiu comprar a segunda maior casa de Stratford, onde passou a morar com a família. E também passou a investir no setor imobiliário, que se tornou sua fonte de renda. Com a estabilidade financeira assegurada, Shakespeare teve tranquilidade para se dedicar em tempo integral à escrita, sempre recorrendo à comédia e à tragédia para criar personagens atemporais que se mostram tão profundamente humanas ao se embrenhar pelo vale sombrio das traições, dos estigmas sociais e das ações moralmente questionáveis. Porém, aqui reside mais um detalhe intrigante. Sabendo que a Inglaterra acabava de sair da Idade Média, como seria possível que uma pessoa de 33 anos de idade, em tão pouco tempo, se tornasse independente financeiramente, se não fazia parte nem da aristocracia e muito menos da nobreza? Essa é mais uma pergunta que inquieta os diversos pesquisadores. Assim, junto com a questão financeira, volta à baila, de forma muito consensual entre os estudiosos, a tese de que William Shakespeare não foi realmente um poeta, quando empregam o argumento da educação para realçar que o escritor jamais teria qualificação suficiente
para escrever as peças que lhe trouxeram fama e fortuna. Na Inglaterra dos séculos 16 e 17, uma prática muito popular, muito comum entre os escritores, era o uso de pseudônimos. Para os nobres e aristocratas, essa era a única forma de publicarem as suas obras para a população, sem romper a ideia de que a literatura era a arte a ser difundida apenas entre os membros da própria classe social. Já para as pessoas das classes sociais mais populares, os pseudônimos serviam, sabe como? De escudo para evitar que os poetas fossem descobertos e perseguidos por causa de alguma polêmica que houvessem escrito, e assim evitariam prisões ou mesmo enforcamentos. Seguindo essa linha de raciocínio, nasce um outro ponto, um outro argumento amplamente estudado. Vocês sabem? As grafias diferentes das assinaturas de William Shakespeare. Isso mesmo, em vários originais de publicações, seu nome aparece escrito de diversas formas, como se a obra tivesse sido assinada por pessoas diferentes. Por exemplo, nas capas de 15 folhetins e 2 edições de poesias ocorridas antes da publicação do primeiro fólio, que é uma antologia de 1623, que reúne algumas das suas peças, é possível ver 2 caligrafias, 2 escritas desiguais. Shakespeare e Shakespeare. Além de estranharem as 2 assinaturas, o hábito comum entre os escritores da época de usarem hífenes em pseudônimos faz os pesquisadores acreditarem que essa seja mais uma prova de que o nome William Shakespeare é apenas um pseudônimo usado por algum escritor desconhecido e que provavelmente fosse da nobreza. De fato, os diversos pesquisadores estudiosos ingleses ainda não encontraram documentos que fornecessem provas cabais de um Shakespeare escritor, além de suas assinaturas nas obras. Só tem essas assinaturas que possam comprovar a existência de um certo Shakespeare. Porém, as evidências apontam para um Shakespeare, um William Shakespeare de negócios relacionados à compra e venda de propriedades e ao empréstimo e financiamento de dinheiro a trupes de teatro, como a famosa companhia de teatro Lord Chamberlain's Men, que iniciou suas atividades em 1593, para a qual Shakespeare escreveu a maior parte de suas peças. A contratação do famoso carpinteiro inglês dos séculos 16 e 17, Peter Street, para o projeto e a construção do teatro The Globe Theatre, inaugurado em 1599, contou tanto com a supervisão do escritor quanto com os seus recursos financeiros. Agora observem, meus sobreviventes. Primeiro, a companhia de teatro foi fundada e pouco tempo depois foi inaugurada um teatro. Segundo, o William era sócio de ambos os empreendimentos. E terceiro, encerraram suas atividades no mesmo ano, 1642, após a morte do último ator
original da companhia teatral. Por tudo isso, os estudiosos defensores da teoria William Shakespeare não foi poeta acreditam em qualquer evidência de que uma carreira literária foi criada de propósito para eclipsar a verdadeira identidade de algum escritor. Certidões e alguns documentos, muito poucos, ainda existentes, atestam que William Shakespeare teria morrido em 23 de abril de 1616 em Stratford. Curiosamente, seu testamento, muito simples e nada poético, em nenhuma passagem do documento cita papéis pessoais, livros, poemas ou as 18 peças de teatro que ainda precisavam de serem terminadas no momento de sua morte, no momento de seu falecimento. Uma atitude muito contrária aos cuidados criteriosamente adotados por todos os escritores de antes e de durante o seu tempo. Sobreviventes. O mais próximo do teatro que aparece no testamento é uma quantia de dinheiro deixada a colegas atores para comprarem anéis de luto. Porém, não houve luto pela morte do poeta, nem qualquer poema escrito em sua memória. A única obra post-mortem foi a publicação da antologia Primeiro Fólio, em 1623, que eu já citei aqui. E esse lapso de 7 anos é considerado muito tempo transcorrido para um possível escritor de sucesso como Shakespeare ser homenageado mesmo naquela época. Mas um fato também estranho é a publicação de 1609, 7 anos antes da morte oficial de Shakespeare. Na capa está escrito: "O nosso sempre vivo poeta". Essa frase levanta um palpite, pois era usada para personalidades que já haviam falecido. Então, por dedução óbvia, o William Shakespeare teria morrido em 1604 e não 1616. Coincidentemente, 1604 também é o ano da morte em que a maior pessoa suspeita por trás do pseudônimo também faleceu. Edward de Vere, o 17º conde de Oxford. Caso os estudos confirmem essa teoria, então poderia ser o conde, o verdadeiro escritor William Shakespeare, como pseudônimo. E quem era o 17º conde de Oxford? Quem era Edward de Vere? Edward de Vere, que viveu entre 1550 e 1604, o 17º conde de Oxford, foi uma importante e famosa pessoa da história da Inglaterra, que apoiava financiando companhias de música e de teatro. Além disso, como tinha uma vasta fortuna e não precisava se dedicar a nenhum trabalho, nenhum ofício para se sustentar, De Vere escreveu centenas de textos de poesia e de teatro. Notaram? Dos quais muitos se perderam no tempo, enquanto outros sobreviveram até os dias de hoje, com alguns pseudônimos assinados. Então, todos esses dados são apresentados como evidências a favor de uma teoria em pauta. Pesquisadores ingleses concluíram que alguns momentos descritos nas peças de Shakespeare coincidem com a vida de Edward de Vere, cujas anotações
nas suas obras aparecem também em citações de suas peças. Como já vimos anteriormente, o motivo de o Conde adotar um pseudônimo é por escritores aristocratas não assumirem publicamente a autoria de seus textos para teatralização, principalmente para pessoas, para as populações consideradas de classes sociais mais baixas. Mas, e se não for o Conde? Quem poderia ser William Shakespeare? Segundo estudos e pesquisas atuais, os historiadores e investigadores suspeitam de mais de 20 nomes de escritores contemporâneos a William Shakespeare que poderiam ser, de fato, o verdadeiro escritor, o verdadeiro autor das obras. Um segundo nome hipotético é o de Sir Francis Bacon, que viveu entre 1561 e 1626, muito famoso por seus textos de filosofia, ciência e direito. Por ser um dos maiores intelectuais do século XVII, não é de se duvidar que pudesse ser ele, o William Shakespeare. E o que levaria a esse caminho? Porque tanto o estilo de escrita de Shakespeare e de Bacon, quanto as temáticas abordadas nas obras do dramaturgo, podem ser visitadas também nas ideias defendidas nos trabalhos publicados pelo filósofo. Então, porque Sir Bacon não assumiu a autoria de sua obra e teria utilizado um pseudônimo. Diferente das motivações de demais escritores, por causa de suas próprias ideias, Sir Bacon poderia ser visto como uma ameaça à monarquia absolutista da época, o que certamente abalaria o seu trabalho e o seu prestígio na corte, o levando à decapitação ou à forca. Um outro escritor que provoca muitas suspeitas é Christopher Marlowe, nascido em 1564 e falecido em 1593, que era da mesma época, quase da mesma idade e da mesma classe social de Shakespeare, mas estudou por 6 anos e meio na Universidade de Cambridge, enquanto Shakespeare, em tese, não teria estudado em nenhuma instituição superior, pois esses registros simplesmente não existem. Não existem registros que comprovem um nível superior para William Shakespeare. Para quem não teve contato com sua obra, o dramaturgo, poeta e tradutor em inglês do período elisabetano, Marlowe é considerado o maior inovador da estrutura dos textos teatrais da época, com a introdução dos versos brancos ou sem rima, frequentemente empregado por Shakespeare. Ao mesmo tempo em que também são notadas semelhanças de estilo de escrita entre as obras anteriores de Marlowe e os trabalhos futuros de Shakespeare. Intriga ser a data de publicação da primeira obra de Shakespeare, Vênus e Adonis, exatamente 13 dias antes da morte de Marlowe. Autor de 7 peças de teatro que foram encenadas até 1593, ano da sua provável morte, alguns historiadores defendem que Marlowe teria fingido a própria morte para escapar das acusações de ateísmo e ao consequente julgamento. Então, para continuar vivo,
Marlowe teria criado uma personagem a qual chamou William Shakespeare para se ocultar e continuar o seu trabalho. Enquanto Marlowe já tinha publicado vários trabalhos, Shakespeare estava apenas no começo. E essa teoria faz total sentido. Então, sobreviventes, após 150 anos da morte de William Shakespeare, para lá de 1760, muitos estudiosos e outras pessoas começaram a surgir, a levantar dúvidas sobre a autoria das peças. Até hoje, século XXI, há diversas pesquisas para essa questão sobre quem foi de fato William Shakespeare. E esses estudos acontecem tanto em escolas, alunos a pesquisar, quanto em universidades da Inglaterra, universitários a pesquisar também. Sobreviventes, esse caso é tão curioso e ao mesmo tempo divertido que até os membros da Shakespeare Oxford Society também têm suas dúvidas. E por vários motivos, como bons ingleses que são, apostam que as peças de Shakespeare foram escritas pelo Conde de Oxford, Edward de Vere. Polêmicas à parte, se Shakespeare existiu ou não, o que importa mesmo para a literatura é o valioso legado dessas obras atemporais, verdadeiros tesouros literários a relatar os contextos políticos e culturais do século XVI, ao mesmo tempo que nos brindam com personagens complexas e ricas, com a natureza humana explorada, inclusive de forma psicológica, numa época quando sequer se fazia tais análises, sem trocadilhos. E vocês? O que vocês pensam a respeito desse tema? William Shakespeare existiu ou não? Qual o livro que vocês mais apreciam? O que eu mais gosto, ou melhor, os que eu mais gosto são A Megera Domada, As Alegres Comadres de Windsor, Hamlet e Muito Barulho por Nada. E, na realidade, se ele existiu ou não, isso realmente é o que eu disse, é o que menos importa. Isso fica para os estudiosos e pesquisadores shakespearianos. Para nós, réis, simples, mortais leitores, o que interessa é o prazer de seus textos esplendorosos, como uma verdadeira brisa serena a refrescar e descansar nossa mente do cotidiano do século XXI. Façam suas apostas! Vamos fazer como os ingleses. Façam suas apostas! Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza, apostas e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!